Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Gostaria que você cumprimentasse o irmão que está do seu lado aí. Isso, aperta a mão, deseja a esse irmão vitória, bênçãos. É muito bom que nós manifestemos esse mover do óleo, da unidade, da comunhão. Deus abençoe, irmãos. Esse domingo vitorioso, domingo de revelação, um domingo de promessas, um domingo das mãos do Senhor sobre a tua cabeça, sobre a tua vida. Tem sido bênçãos do Senhor estarmos aqui nesse lugar, amém? Tem sido bênçãos do Senhor. O Senhor tem falado conosco aqui e tremendamente temos sido abençoados. Queridos irmãos, vamos ler em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo número 11, a partir do verso de número 20. Removendo montanhas, removendo os impedimentos. Deus quer isso na sua vida. E se você crer, isso já está acontecendo na sua vida. Por vezes nós temos enfrentado coisas tão tremendas, tão terríveis. Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do verso número 20. Amém, irmãos? Eu vou ler os versos pares, os irmãos lerão os versos ímpares, até o versículo de número 24. Diz assim: e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Verso 21. E Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Verso 23. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Por vezes, nós não sabemos o poder que temos. Por ora, nós nos sentimos tão intimidados, amedrontados, e não sabemos o poder que temos. Nós vivemos num tempo onde há uma pressão muito grande sobre as pessoas. Porque ninguém pode falhar, ninguém pode errar, ninguém pode ter nenhum desvio. Nós vivemos sob uma pressão moral, espiritual, civil, religiosa, sob uma pressão econômica, e não podemos falhar. Nós estamos num campo de batalha espiritual. Nós estamos no campo onde as coisas espirituais regem as coisas físicas, aonde as coisas espirituais movimentam as coisas terrenas. Quando você tem uma visão do mundo espiritual, você passa a enxergar melhor o mundo físico, o mundo material, o mundo tangível. Eu quero dizer que quanto mais você se aproxima de Deus, mais você tem a capacidade de discernimento das coisas relacionadas à vida, às circunstâncias, os contratempos, aos infortúnios. Irmãos, quanto mais nós temos conhecimento da manifestação de Deus, da elaboração dos mistérios da graça de Deus, por meio de Jesus, nos atingindo diretamente através da fé, nós começamos a enxergar o mundo com os olhos de Jesus. Começamos a enxergar o mundo com a percepção de Jesus, o unigênito Filho de Deus, o nosso co-irmão, o nosso irmão mais velho. Nós somos irmão de Jesus pela fé por adoção, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Ele é o nosso irmão mais velho. Nos interessa aqui justamente entender o mistério que está entremeado nas palavras de Jesus. E esse mistério vem através do poder da oração. Tiago diz, capítulo 5, versículo 16, que a oração feita por um justo vale muito em seus efeitos. A oração feita por um homem, por uma mulher de fé, tem um valor de peso, tem um valor que tange ao mundo espiritual, ao mundo físico. Quando um homem, uma mulher determinado com a percepção do ensinamento de Cristo começam a orar, irmãos,
o mundo é movimentado. Eu quero dizer, o mundo físico e o mundo espiritual. Tudo que se relaciona às necessidades humanas, tudo que se relaciona ao mundo dessa guerra, digo tanto guerra interna quanto guerra externa. Poyoshu descobriu esse segredo quando a Coreia do Norte começou a ter dificuldades. Então nós hoje vemos, irmãos, que a oração, agora enxergamos, foi uma saída para aquele povo que estava sendo pisoteado por uma guerra tão tremenda. Eu quero dizer para você que hoje nós usamos pouco essa ferramenta que é poderosíssima, a oração. Jesus pegou para ilustrar os seus discípulos a respeito daquela figueira. Aquela figueira que Jesus declarou e mostrou como de verdade ela é uma figueira farisaica. Ela representava uma coisa, mas na verdade ela era outra. Jesus não fez com que acontecesse aquele processo da figueira se secar até a raiz, porque ele tinha raiva da figueira. Nada disso. Jesus simplesmente quis desmascarar a forma dela estar ali, mas sem qualquer utilidade, sem qualquer definição para sua representação como uma árvore frutífera. Olha, querido, não adianta você estar bonito, você ter um nome numa igreja, você tem que produzir fruto da salvação. Jesus usa essa ilustração para chamar a atenção dos seus discípulos a respeito da fé. Quando ele então estava passando e viu aquela figueira bem acopada, a figueira com bastante folhas, e folhas viçosas, verdes, chamava atenção. E Jesus procurou o fruto naquela figueira, e a Bíblia diz, não tendo encontrado nenhum fruto, só folhas, ele lançou uma palavra para descaracterizar aquela aparência da figueira. Jesus falou, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira, no outro dia, estava seca até a raiz. Quem conhece, dentro da cultura judaica, a importância da figueira, a importância de uma árvore dessa que é frutífera, ela era um sinal de prosperidade. Era um sinal de que havia ali realmente algo que representava a prosperidade, a frutificação. Se vocês não sabem, vão saber. A figueira é uma das árvores que primeiro dá fruto para depois dar as folhas. Quando uma figueira estava cheia de folhas, já era sinal de que ela estava também cheia de frutos. Por isso que Jesus declarou a sua farsa. Jesus a desmascarou de uma forma tão tremenda que chama a atenção dos discípulos. Nunca mais nasça fruto de ti. Jesus, quando usou a palavra, ele usou a palavra com fé. Por isso que Jesus falou, olha, se vocês usarem a palavra, como foi dita essa figueira, vai acontecer isso. Vocês dirão a esse monte, lança-te no mar. E não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Olha que Jesus chama a atenção para a realidade da vida, irmãos, para aquilo que nos circunscreve, coisas que às vezes chegam até nós, que são coisas assim, que são irremovíveis, coisas que são fixas, duras, coisas que entraram nas nossas vidas, que entraram na história da nossa família, coisas que entraram diante de nós, no nosso caminho, que parece que não anda, não sai do lugar. Eu quero que você entenda essa palavra que o Senhor Jesus Cristo estava dando aos seus discípulos a respeito, se vocês tiverem fé e disserem essa montanha, lança-te no mar, assim será feito conforme a vossa fé. Jesus não estava falando a montanha de uma forma literal, não é a montanha no mover geograficamente, mas de uma forma hipérbole, ele exagera na sua linguagem, mas de uma maneira ilustrativa, de uma maneira simbólica, de uma maneira do imaginário. Ele diz, olha, o que se levanta contra as nossas vidas, o que se opõe no nosso caminho, é uma montanha. Os processos naturais da vida, que muitas vezes nos encastelam,
são montanhas. Porque a montanha no caminho impede de você andar. A montanha faz com que você tenha dificuldade de atravessar para o outro lado. A montanha, no sentido bíblico, é um problema, é uma luta, é uma coisa fixa, dura, que você não consegue. Jesus falou, olha, isso que você não consegue com a tua força, se você usar a fé, o poder da fé. É disso que nós estamos falando, irmãos, de termos mais tempo para orar. Quer dizer que existe aqui uma oração que movimenta as montanhas, que movimenta os empecilhos. Jesus que falou. Tem. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? A tua fé pode produzir uma oração que movimente montanhas. Nós não podemos jamais aceitar que as coisas não possam ser mudadas. E eu vim com isso no meu coração, porque existem coisas que não vai ser com a sua capacidade, não vai ser com a sua estratégia humana, não vai ser com a sua lógica, não vai ser com a sua força física, mas vai ser com o poder do Espírito Santo. Quando você dobrar os seus joelhos, quando você falar com Deus, Senhor, eu creio nessa fé, eu tomo posse dessa fé, eu assumo essa responsabilidade de fé para movimentar as montanhas. Quais têm sido as montanhas da sua vida? Na perspectiva bíblica, nós sabemos que o próprio Isaías, no capítulo 40, ele relata sobre isso. No versículo 4, ele diz que todo vale será exaltado. Olha aí, você pode dizer amém? Todo vale será exaltado e todo outeiro será dissipado, envergonhado. Porque quando você tem um monte no seu caminho, você não pode criar ali um caminho que você tenha acesso com facilidade. E quantas coisas, irmãos, se tornam assim um entroncamento para nossas vidas. A gente não consegue caminhar, não se torna uma passarela, uma via, uma estrada. E a gente vê, meu Deus, sempre tem impedimento. Seja a montanha da dor, seja a montanha da enfermidade, seja a montanha dos problemas relacionais, seja a montanha espiritual. Qual a montanha? Montanhas são diversas coisas que se opõem às nossas vidas. São as montanhas do dia a dia, de todos os anos. São as montanhas que vêm de um lado e de outro. Montanhas que às vezes são colocadas até por pessoas, que muitas vezes abate a fé. Jesus estava falando aos discípulos que como ele determinou aquela figueira, que nunca mais nasceria fruto dela, ele falou, olha, eu usei isso pela fé, é a minha oração. E se vocês tiverem uma fé assim, vocês vão dizer a essa montanha, erga-te para o mar, e assim será feito, conforme a vossa fé. O que acontece, irmãos, que nós não usamos esse poder da oração. As pessoas deixaram de orar. É incrível o que está acontecendo, esse movimento gospel, que tira a responsabilidade dos crentes, que tira a responsabilidade da igreja, que ora joga toda voltada para o sacerdócio. O pastor tem que resolver, o ministério tem que resolver. Isso está errado. A compreensão do evangelho é que cada um exerça a sua fé. Eu não posso ter fé na fé do pastor. Eu não posso ter fé na fé de uma igreja. Eu não posso ter fé na fé da irmã que ora. Eu não tenho fé na fé daqueles que estão agora em algum lugar falando em nome de Deus. Eu tenho que ter fé naquele que é o meu Salvador, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da minha vida, que resgatou a minha alma, que se sacrificou, que derramou o seu sangue e que apagou os meus pecados. A tua fé não tem que estar no homem, a tua fé não tem que estar na instituição, a tua fé não tem que estar nas pessoas. A tua fé tem que estar naquele que é o teu Senhor. É impressionante, irmãos, como nós estamos irresponsáveis em relação à nossa vida cristã. Porque as pessoas foram salvas, mas ficaram estagnadas. Ficaram ali fixas, não desenvolve ministério, desenvolve vida espiritual, não desenvolve
os seus dons, talentos, não oram, não vêm à escola bíblica dominical, não vêm para os cultos. É interessante quando eu encontro pessoas que falam assim: pastor, ore pela minha família. Amém. Eu estou até com a minha caderneta de oração. Coloca aqui o nome das pessoas para orar. Eu sinto a responsabilidade de orar pelas pessoas. Mas você tem que vir orar por sua vida. Você tem que ser responsável pela sua vida espiritual. Você tem que ser responsável pela vida espiritual da sua família. Eu falo para os homens de Deus que a responsabilidade espiritual da casa é do homem, é do marido. Se o marido falha, se o marido não vem à igreja, se o marido não ora em casa, se ele não tem um testemunho eficaz, como que a sua casa vai dar fruto? Você vai ser como aquela figueira. Devia ter fruto, devia ter algo para alimentar, para sustentar. Chega lá, só folhas, só aparência. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão se desresponsabilizando diante de Deus. A responsabilidade nesse processo espiritual e na vida espirituosa em Deus, cada um tem que responder diante de Deus. Isaías fala assim: olha, todo monte será aplanado, será destruído. O vale será exaltado. Isaías dá a percepção que Jesus estava falando. Não é fácil estar no vale. Não é fácil. Só quem sabe é quem passou, quem está passando. O que é ser pisoteado, ser impedido, ser bloqueado. Quando você está no vale, você não tem para onde ir, você não tem saída. Está no vale é estar na dificuldade, está na aflição. Só quem passou, quem está passando, sabe o que é vale, sabe o que é prova, sabe o que é deserto. E Isaías profetiza. O Evangelho de Isaías, capítulo 40, é considerado como o Evangelho. Diz o seguinte: olha, diga ao meu povo que eu tenho boas novas, que todo vale será exaltado. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Esse vale, éramos todos nós. Glória a Deus. E todo monte será aplanado. Deus vai cortar os montes. Deus vai aplainar os montes. Aquilo que era impedimento vai sair. E a Bíblia fala que todo monte será aplainado. Aleluia. E todo vale será exaltado. Irmãos, quando nós olhamos que Jesus está dizendo aqui, é em relação a esse momento que nós vivemos. A nossa oração, hoje em dia, já foi até comprovado cientificamente nos Estados Unidos e também no Brasil. Separaram grupos dentro dos hospitais e colocaram pessoas que tinham fé, que passaram por um processo cirúrgico, e um grupo que não exercia fé, que também passava pelo mesmo processo cirúrgico. E viram que aqueles que tinham fé tinham uma capacidade de recuperação muito mais avançada do que aquele grupo que não exercia fé. Que o pós-cirúrgico foi uma bênção para aqueles que exerceram fé. E eles descobriram que existe, de alguma forma, uma energia que produz através da fé, que é capaz de dar força para recuperar, para a pessoa avançar, para a pessoa ultrapassar. Isso foi medido cientificamente. Uma questão de pesquisa, um experimento empírico. Viram isso? Irmão, quando você começa a orar com fé, existe uma oração que move montanhas. Diga comigo: existe uma oração que move montanha. Eu vou orar assim. Eu creio que posso fazer montanhas serem transportadas para o mar e saírem da minha vida, da minha família, para sempre. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E eu estava falando: Senhor, eu quero chegar a esse nível. A oração de fazer o extraordinário. Eu quero fazer a oração do espetacular. Eu quero, Senhor, orar e as coisas acontecerem. Aquilo está duro diante da tua vida como um paredão. E você vai lá e bate. E você pensa: meu Deus, essa parede nunca vai sair. A partir de hoje vai sair da tua vida. Você tem que crer. Estava falando ali com o pastor Luiz Carlos. Nós oramos no gabinete. Nós não podemos jamais perder, irmãos, que a nossa vida é uma vida de fé. A nossa vida é uma vida de fé.
Mas não é uma fé fraquinha, não. Nós cantávamos muito aqui nessa igreja, o pastor Humberto gosta, né? Nós cantamos, a minha fé é poderosa, pela graça de Jesus. Os demônios vão saindo, porque não resistem à luz. Sai, sai e sai. Olha as montanhas caindo. Diga comigo, sai, sai e sai. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Montanhas são lutas, empecilhos fixos, e você pensa que isso nunca vai acabar. São entraves impossíveis de serem removidos. São coisas que ficam lá e parece que ficarão para sempre. Isso até que você comece a orar a oração de mover as montanhas da sua vida. Não é uma montanha da forma literal, mas é a montanha que nós enfrentamos no dia a dia. A montanha são forças poderosas. A pastora Regina tem um testemunho lindo da sua irmã. Eu falo isso porque ela já testemunhou. Eu estou só testemunhando porque ela já testemunhou. A irmã Itaci, ela era do baixo espiritismo, né, Regina? Baixo espiritismo. Muitas vezes a Regina falava assim, pastor, vamos orar pela minha irmã. A Regina morava aqui, na rua, atrás da igreja aqui. E nós orávamos. E era uma montanha. Quem acreditaria que Itaci, uma feiticeira, iria se converter, irmãos? Eu via o carinho que a Regina sempre recebia Itaci, mesmo diante dessa divergência de fé. Mas tinha ali alguém que orava. Essa montanha um dia vai cair. São as forças contrárias, são as forças poderosas. São pensamentos errados. São acometimentos que te vilipendiaram, te maltrataram, que te marcaram, que te endureceram a alma. São pessoas da tua família, são pessoas da tua casa, são montanhas, são forças contrárias espirituais. E a Bíblia fala, em Isaías 2:2, que essas montanhas poderosas irão cair e o Senhor vai estabelecer o seu reino. Isaías 2:2. Montanhas também podem significar tarefas enormes. Quantos aqui essa noite estão preocupados em alguma coisa que deverão fazer? Estão preocupados porque estão se achando incapazes de realizá-las, essas tarefas. Eu quero dizer que essas tarefas na sua vida, seja elas quais forem, elas vão cair pela tua fé. Elas não vão ser mais fortes do que a tua fé em Deus. Eu já vejo agora você passando e essa montanha caída para o lado direito e para o lado esquerdo e abrindo caminho. Cantaraias. Levanta a tua mão e creia. Levanta a tua mão e creia. Diga comigo, essa montanha já caiu em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Se tem alguém aqui com insônia, é o diabo não, isso é Deus. Nós temos que aprender a entender os mistérios de Deus. Quando o crente na madrugada está acordando, é porque Deus está falando. Vai orar, vai orar. Não perca tempo, irmão. Seja 10 minutos, 15 minutos. Isso vai fazer toda a diferença na sua existência para o futuro, na vida das pessoas. Eu conheci uma irmã que ela era paralítica. E as pessoas falaram assim, essa irmã agora não vai poder mais estar na igreja, o ministério dela acabou. O diabo pensou, e vou te dizer, nascia um dos maiores ministérios na vida dela e na vida da igreja. O ministério de oração por telefone. Ela orava pelas pessoas por telefone. Ela não tinha mais tempo nem para poder se alimentar. E o telefone não parava. Disque oração. Coisa antiga, disque oração. E ela começou a trabalhar de uma forma como ela nunca havia trabalhado na vida dela. E a repercussão do seu ministério, do seu chamado, as pessoas sendo libertas, as pessoas sendo curadas, Deus abrindo caminho, pessoas testemunhando, pessoas honrando essa irmã. O mistério através da oração. Dobre os seus joelhos e diga ao Senhor, Senhor, eu quero sentir na minha vida esse ministério da oração do extraordinário, de mover as montanhas, de mover os poderes contrários, das forças contrárias.
Eu ouvi dessa semana de um irmão, bem capaz dele vir aqui na igreja para dar o testemunho. Ele falou, se Deus fizer isso, eu vou dar um testemunho na igreja. Você pode dizer amém? E Deus fez. Isaías 41, do 14 ao 16, diz que as barreiras intransponíveis serão retiradas. Isso é impossível. Isso jamais vai acontecer. É improvável que isso aconteça. A Bíblia diz que você pode orar e o impossível vai acontecer. Isaías 41, vamos ler, irmãos. Isaías capítulo 41, o verso é do 14 ao 16, que diz assim: não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que te pararei, trilho novo, olha o caminho novo aí, que tem dentes agudos, os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Promessa. O monte era o entrave do cativeiro, da prisão. E Deus falando, eu vou espalhar esse monte. Eu vou assoprar como se assopra palha, pastor Alain. Eu vou fazer com que esse monte caia. E sobre ti agora vai se tornar um trilho, um caminho. Poder da oração, irmãos. Zacarias 14:4 também fala a respeito disso. Existe a oração com jejum, que é muito importante. O jejum é um esquecimento da nossa vontade. O jejum é deixar de lado o nosso desejo. Porque comer dá prazer. E às vezes comer demais dá um desprazer para o corpo. O jejum é importante. A recomendação na Bíblia a respeito de que coisas só acontecem através de oração e jejum. O que aconteceu com a igreja que orava, com a igreja que jejuava? O que aconteceu? Que os maiores movimentos da igreja eram através da oração. Os movimentos do fogo, da presença de Deus, eram através do culto de oração, onde pessoas vinham para buscar, aonde as pessoas se separavam em grupos para orar nas igrejas. O que aconteceu? Nós estamos perdendo um grande mover de Deus dado para a igreja. Além de mover as coisas espirituais, a oração também é terapêutica, ela cura quem ora, ela cura quem é orado, ela cria propósito, significância na vida das pessoas, ela traz uma referência de pertencimento. Quando você ora uma pessoa, a pessoa parece que volta a si, ela começa a lembrar da sua vida, da sua história, começa a realizar uma visão para o futuro. Põe a mão sobre uma pessoa e determina a oração de fé. Você vai ver como uma pessoa muda na hora. Estava orando por um irmão e ele falou, pastor, estou querendo desistir de tudo. Irmãos, isso é fato. Não é fácil, mas a gente tem que entender que a pressão da vida tem que gerar em nós poder de Deus. Amém? Orei com um irmão, no outro dia ele falou assim, pastor, estou muito melhor. Você pode aplaudir o Senhor? Estou muito melhor. Graças a Deus. Nós temos que orar. Marcos capítulo 9, 29, devemos orar com jejum. Joel 2, 12 fala que devemos orar com jejum. Atos 14, 23, eles oraram e jejuaram para Deus abençoar o ministério. Daniel 9, 3, ele orou e jejuou para conhecer os mistérios de Deus. Tem coisas que você não sabe, a gente tem que pegar na Bíblia. Daniel falou, Senhor, eu não estou entendendo as coisas futuras. E ele diz, na sua descrição, eu vou orar até o Senhor me revelar. E ele propôs no seu coração não comer nada. Por isso que as igrejas fazem aí, campanha do jejum de Daniel, 21 dias. Você já deve ter visto isso. 21 dias foi porque o anjo chegou, porque deveria ser até mais dias. Porque quando o anjo Gabriel via, houve uma dificuldade no trânsito dos céus. O tráfego celestial foi impedido. A Bíblia diz que quando Daniel orou, o anjo saiu com a resposta. E a luta ficou travada nos céus por causa do trânsito, engarrafamento espiritual no céu. O Gabriel veio e querendo chegar até Daniel para entregar a revelação, mas não pôde. Por quê?
Porque existia um domínio espiritual da maldade naquela região. Irmãos, como isso é importante. Tomada de cidade, tomada de bairro, tomada de território, tomada de condomínio. A gente vê assim, esse lugar nunca muda, esse lugar sempre começa a orar, a jejuar, porque existem demônios. Eu creio. Daniel orou, Gabriel vinha com a resposta, mas não pôde chegar a Daniel. Aí o que acontece? Gabriel avisa a Deus, olha, manda aí mais anjo para a gente poder lutar. Aí Gabriel pediu ajuda a quem? A Miguel, e Miguel veio com seus anjos. Está na Bíblia, irmãos, Daniel 9 e Daniel 10, só você ver lá, está escrito. Foi quando Gabriel pôde chegar até Daniel. E Gabriel falou, olha, desde o primeiro dia que você orou, Daniel, o Senhor ouviu a tua oração e disse que tu és um homem muito importante. Essa é a palavra que está na Bíblia. Mas eu não pude vir, porque existia resistência no mundo espiritual. E Daniel estava orando e jejuando. Por isso que durante 21 dias, quando Miguel chegou para ajudar Gabriel, Gabriel pôde chegar até Daniel. E ele recebeu a revelação de Deus a respeito dos mistérios futuros. Amém? A oração vai te revelar o que vai acontecer amanhã e depois de amanhã, mais na frente. Mas isso é um mistério com quem ora mesmo. Isso não é um mistério para ficar propagando, isso é um mistério para você fazer o nome do Senhor conhecido. Eu creio. A Bíblia até chama esses lá do Velho Testamento de visão mediúnica. Eles eram sábios, que tinham visão espirituais a respeito do futuro, mas Deus entregava a Daniel. Você pode ver também em Daniel, capítulo 10, versículo 3, Mateus 17, versículo 20 e 21, creio que o pastor Júlio leu aqui, fala a respeito de que você tiver uma fé de um tamanho de um grão de mostarda. Vocês já viram? Muitos aqui nem sabem nem o que é grão de mostarda, né? O grão de mostarda, se você botar na palma da mão, você quase não enxerga. É uma coisa tão minúscula, quase some da tua vista. A Bíblia diz, ó, se você tiver uma fé quase sumida, você vai dizer esse monte, põe-te para colar e assim será feito. O que está acontecendo, irmãos, nós podemos usar a nossa fé para atingir o mundo físico, as nossas necessidades. Eu tenho desafiado os homens usados por Deus, a serem intercessores. Orar pelas pessoas. Nós temos que ter esse compromisso. Irmãos, nós vamos nos sentir muito melhores. Há uma sensação tão gostosa. O nosso corpo fica mais leve. A nossa vida fica mais forte. Ao contrário do que se pensa, que você ficar jejuando, orando, você vai ficar cansado. Mentira! Você fica mais forte. Você fica mais vivo, mais alerta. Você fica mais disposto. Sabe por quê? Porque Deus renova as nossas forças. Faça um programa de oração, fala assim, eu quero atingir. Guarde essa palavra no seu coração, meu irmão. Jesus falou, olha, se você estiver de fé, como foi feita essa figueira, e disserdes aos montes, às montanhas, às lutas, os problemas, aos impedimentos, aos entraves, sejam forças espirituais, sejam doenças, sejam causas, dificuldades emocionais, sejam elas do campo que for. Às vezes eu fico pensando como essa oração vai mudar a história dessa igreja. Se nós viéssemos aqui só com esse propósito de orar, hoje não vai ter pregação não. Hoje nós vamos orar. Vamos dobrar os nossos joelhos aqui e vamos ficar pelo menos meia hora orando, 20 minutos orando. E nós vamos orar por todas as causas, por todos os problemas. Irmãos, a gente tem pouco tempo para oração. A oração também é uma arma de combate. A oração não é só uma arma de defesa, é uma arma de combate. Por isso que o apóstolo Paulo fala a respeito da oração da fé. A oração da fé, a oração que vai à frente. Com o escudo da fé, é a oração da fé, o escudo da fé. Eu quero te dizer hoje, não sei se você está passando por uma luta que tem sido uma montanha na sua vida. Não importa. Com a oração você pode vencer tudo. Eu disse aqui a respeito da irmã, da Regina, muitos outros problemas e casos que Deus resolveu e pode resolver o seu. Eu quero que você se ponha de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Se você quiser vir aqui na frente para receber
eu quero chamar você para se tornar um valente. Pastor, eu quero esse ministério de oração na minha vida. Não é um ministério para ficar aqui na igreja, não. Um ministério de oração para a sua vida, para a sua casa. É um ministério que vai ser o seu chamado. Eu quero que você venha aqui à frente, para nós orarmos, consagrarmos a tua vida. Quem deseja assumir esse ministério, esse chamado, vem aqui no altar, irmãos, nós vamos orar. Ninguém tem vontade de orar aí, não? Assumir esse ministério, não, igreja? Eu estou até preocupado agora, me preocupou. Os irmãos não gostariam de fazer isso em público, não? Esse chamado para esse ministério tão importante em nossas vidas, para nossas casas, para nossas famílias. Vamos consagrar as nossas vidas. Eu não estou chamando para você vir aceitar, receber Jesus como Salvador, não. Eu estou chamando para você fazer parte de um ministério pessoal de oração. A oração que movimenta as montanhas. Quais os problemas? Talvez você tenha um filho no vício, tenha um marido no vício, tenha uma esposa no vício. Isso tem sido uma montanha, né? Tem sido essa doença, essa causa, isso tem sido uma montanha. Mas esse Deus é o Deus que remove montanhas. Pastor, eu preciso ser liberto, preciso ser curado. Vem aqui, meu irmão. Vem aqui, aqui que é o lugar. Não é o pastor Roberto, não são os pastores que fazem essa obra, não. É o Espírito Santo que faz essa obra. E você pode vir aqui, assumir esse compromisso com Deus. Você vai ver que é a coisa mais gostosa que tem na vida, você reservar todo dia, 10 minutos, 15 minutos para você orar. Tira um tempo na sua casa, tira um tempo na hora do almoço, eu não sei. E você, se possível, ter um caderninho de oração. Colocar o nome das pessoas. Porque, sabe o que vai acontecer? Quando você assumir esse ministério, as pessoas vão olhar assim para você. Henrique, você é crente, então ora por mim. As pessoas vão começar assim: Bia, você é serva de Deus, ora por mim. Irmãos, há um mistério tão profundo, porque Deus revela às pessoas que nós estamos nesse propósito. Elas vão começar a clamar e pedindo: por favor, ore por mim. Aí vai ser a hora que a tua oração, que o Espírito Santo vai trabalhar. Em nome de Jesus, eu quero chamar aqui os pastores. Nós estamos aqui estendendo as mãos em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, quero pedir à pastora Silvia. Nós vamos orar, irmãos. Eu quero pedir aos pastores que levantem as mãos. Queremos consagrar esse grupo. Em nome de Jesus. Vamos orar, pastora. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mediante, Senhor, o poder da Tua palavra ministrada, que foi lançada esta noite, Pai, aos corações. E estes aos quais, Senhor, vieram ao Teu altar, com o propósito, Senhor, agora, de receber dos céus, Senhor, o dom da oração, o desejo de interceder, o desejo de dobrar os joelhos, teu nome, Jesus. O desejo de orar, aleluia, de chorar, Senhor, de entrar com propósitos, ó Deus. Portanto, ó Pai, cada mão estendida, Santo, Pai, é um sinal, Senhor, Pai amado, de que estamos dependentes de Ti, ó Deus, de que somos dependentes. Portanto, ó Pai, completa agora, Senhor, essa obra a qual foi ministrada. A palavra foi liberada e o poder está aqui entre nós e agindo em nós. Portanto, ó Pai, capacita cada um a dobrar os seus joelhos, a interceder por causas, Senhor, impossíveis, mediante o poder do Teu nome, usando o Teu nome, ó Altíssimo, porque, ó Pai, sem Ti nada podemos fazer, e é o Teu poder ao qual, Senhor, nós declaramos sobre a igreja. É a igreja que marcha no sobrenatural, é a igreja que propaga as boas novas, é a igreja que declara vida e vida eterna, é a igreja que combate as hostes malignas dessa terra, é a igreja que combate o sistema desse mundo pelo poder do Espírito Santo. E é no Teu poder que nós declaramos que as causas impossíveis serão possíveis, ó Deus, em nome de Jesus.